Olá, Olá, tudo tudo bem? certo? Domingo, meio-dia, faça chuva ou faça sol, a gente está aqui com vocês dando uma super aula, uma Isso aí. live aula, né? É, E antes de começar, deixa o joinha no vídeo, né? Dá o seu like ali. Por quê? Porque isso faz com que o YouTube ajude a encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você. E também clica no sininho ali para você ser avisado quando a gente tiver novas aulas postadas. Afinal de contas, se você gosta do conteúdo, você não vai querer perder as próximas aulas. verdade. E se inscreve no canal, Marcodino. Se inscreva no canal. Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre um dos pontos criativos do teatro, né, do nosso treinamento Teatro Online no Fim da Timidez, que é o ponto criativo da voz. O que Né, que será, Michele? né, Marco? A gente vem sempre falando sobre o nosso método, que a gente trabalha 3 pontos criativos: o ponto criativo do estado da arte, o ponto criativo da voz e o ponto criativo do corpo. E hoje a gente veio trazer um conteúdo para vocês sobre o ponto criativo da voz. É. Ah, Geralmente, as pessoas muito tímidas, as pessoas mais envergonhadas, acanhadas, elas têm o hábito de falar baixinho, de falar sem tanta projeção, Verdade. né? Às vezes fala até um pouco embolado, porque como tem muita timidez, não tem coragem de falar, tende a acelerar e tipo, quero acabar logo, né? Uhum. Então, eu vou dar umas dicas aqui para você fazer para melhorar muito a sua dicção. Uma delas, ó, pega papel e caneta e já anota. Uma delas é você ter sempre uma voz clara e um tom audível. Isso é importantíssimo. Ah, Michelle, isso é muito óbvio. É óbvio porque eu estou falando, porque É, nem sempre é óbvio para você. sim. Né? Às vezes é tão intuitivo, faz tão parte do teu cotidiano que isso não é óbvio, né, Marco? Exatamente, assim, complementando, né, tudo que ela falou até agora, quando eu fui fazer teatro, o meu ponto criativo com mais dificuldade era o ponto criativo da voz, porque eu era tímido. E eu acho que a minha voz, eu já tenho uma voz baixa. Eu tenho uma voz Uhum, baixa pela timidez, pelo costume do microfone, que eu sim. comecei na música, né? Então eu tinha o microfone como uma ferramenta de amplificação e Você não precisa fazer grandes exatamente. esforços, né? Então, quando eu fui fazer teatro, a minha maior dificuldade era projetar a voz, né? Uhum, E eu acho não, o sentimento que eu tinha de estar falando baixo era principalmente insegurança no que eu estou falando. uhum, isso aí. Insegurança de julgamento, insegurança do que vão pensar, Uhum, insegurança se eu estou certo ou estou errado, tudo aquilo que envolve os traumas que faz uma pessoa tímida, é uma pessoa verdade. ser tímida, É né? verdade, é verdade. Então, primeiro de tudo, número 1, né? Uma voz clara e audível. Dica número 2, se você vai precisar apresentar um trabalho na escola, na faculdade, para o teu chefe, ou você quer treinar uma dicção melhor, por quê? Porque as pessoas às vezes têm o hábito de estar falando muito rápido, muito acelerado e sai Exatamente. embolando e emendando as palavras, né? Às É, vezes até atropelando. Aí a gente tem o hábito de falar assim, olha, não vomita o teu texto, não vomita aquilo que você precisa falar, né? Saboreia as palavras. Imagina as palavras como algo que você está comendo e saboreando. Não come simplesmente para matar a fome, né? uhum. Come saboreando, Pelo prazer. pelo prazer. Então, saboreia as palavras, tá? Fala um pouco mais claro, dá dinamismo, mas com mais precisão naquilo que você está falando. Uma técnica excelente, eu já ensinei, mas vou tornar a ensinar. Pega uma caneta, Muito bom. pega uma caneta, coloca entre os dentes, entre os dois de cima e os dois de baixo, e pega um texto para ler, ou pega o seu trabalho que você tem que apresentar, tá? E começa a falar. E você vai falar de uma forma muito clara,
você vai articular melhor a sua língua, você vai movimentar músculos que você não tem o hábito de movimentar. E isso vai fazer com que você consiga falar melhor, falar mais claro, não atropelar tanto as palavras, né, Marco? Exatamente. Essa dica ela é muito eficaz, ela é excelente, tá? Então, lembrando também que faz parte do nosso treinamento um exercício de trava-línguas muito poderoso. Sim. Né? Para você também. Eu, por exemplo, quando eu preciso falar em público, eu faço um pouco de exercício trava-língua rapidamente, né? Dentro da minha metodologia, mas eu tenho que dar uma destravada, né? E aí, quando a gente tem que fazer alguma coisa de manhã, por exemplo, você tem que dar uma destravada, né? Você tem que e esse exercício que está dentro do nosso treinamento, ele é muito bom e muito eficaz. Tá? Uma coisa que eu ia falar também é o seguinte, Michele, o nosso treinamento online, o Fim da Timidez, é um curso gravado, né? Para você que é tímido, calma, entre aspas, porque também pode ser para atores e atrizes que querem se profissionalizar. Por quê? Nossa escola é uma escola de teatro profissionalizante. Mas para o tímido, é focado no tímido, então, são aulas gravadas onde você assiste no seu tempo, onde você quiser, basta ter uma boa conexão de internet, e os exercícios você faz primeiramente sozinho. Vai me enviando, eu e a Michele, a gente tem uma análise, corrige aqui, corrige ali, você tem 2 mentorias comigo, e depois de 6 meses você cumprir todos os desafios e tarefas do curso, lembrando que o curso é vitalício, mas em 6 meses você cumprindo ali as tarefas e todos os módulos, você fica 1 mês num grupo de teatro. Então, esse é o Teatro Online, o Fim da Timidez. Mas dentro desse treinamento também tem a possibilidade, que aconteceu com muitos alunos, de você se apaixonar pela arte de atuar e querer ser ator, querer ser atriz. Então, uma dica para ator da voz, que foi a dica que me salvou, que foi quando virou a chave que eu falo para os meus alunos. Como que eu vou falar mais alto? Eu falo baixo, naturalmente. Então, eu nunca vou poder fazer uma peça de teatro? Não. Você chega no teatro, no palco, você mira, você escolhe uma cadeira, uma poltrona lá no fundo. E aquela poltrona vai ser o teu foco durante o espetáculo todo. Você vai falar para aquela pessoa, para aquela poltrona, se não tiver ninguém sentado lá. E você vai sempre projetar para aquela pessoa. Vai chegar lá naquele lugar a tua voz o tempo todo. E aí, naturalmente, você começa a lançar a voz. Aí depois que você treina, você fica treinado. Você fica treinado, então fica automático. Automático. Então, quando você chega num ambiente, você já percebe o tamanho daquele ambiente, você sabe, inclusive, qual o volume de voz que você tem que falar naquele lugar. Por exemplo, você não pode falar assim, né, dentro de um hospital. Agora eu só falo alto porque eu não sou mais tímido. Não, não é isso. Não é isso. Você perde a timidez e começa a usar as técnicas. Você começa a ficar estratégico na tua vida. Exatamente. Você começa a usar o teatro como uma técnica de estratégia para a tua vida. Então você começa a aprender como usar a tua voz em todas as ocasiões e qual volume usar. Exatamente. Então aí, ó, a terceira dica o Marco deu, que é para você que quer fazer uma palestra, ser ator, né? Falar em sala de aula? Falar em sala de aula, professor. Ou até chamar para si, né? Você sempre projetar um pouquinho mais o tom da tua voz, né? O volume da tua voz, sempre um pouquinho mais alto. Vamos lá. O quarto exercício você vai fazer exercícios de soltura da musculatura, tá? Você vai começar com um exercício que eu brinco. Na verdade, eu nem sei o nome desse exercício, porque eu falo há tantos anos que é o exercício do cavalo, porque você vai fazer um movimento igual o cavalo faz, que é... Você vai inspirar o ar, vai jogar no teu abdômen, porque potência de voz não sai da garganta, potência de voz sai do abdômen, do diafragma, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Então, você vai inspirar, joga o ar no abdômen, sente o ar fazendo esse trajeto, jogou no abdômen, aí você vai soltar, só que você vai soltar fazendo... Então, ó, puxou o ar,
enchei, né, inflei a cavidade abdominal e vou soltar. Isso é excelente. Dá uma cosquinha no nariz, dá uma cosquinha porque A gente fica estranho. Você fica bonita, a gente não fica, né? Obviamente. Mas funciona. Dá uma coceirinha porque você está vibrando tudo aqui, mas funciona muito para soltar tudo isso aqui. Antes de você precisar falar, precisar dar uma aula, uma peça de teatro, é excelente esse exercício de soltar a musculatura. Então, mais uma vez, inspirou, soltou. Até acabar o ar, tá? Não precisa ir até morrer, tá? Não precisa morrer no final. Acabou o ar, parou o exercício. E vamos lá. Marcos, você não fez. O quê? Não, eu fiz só uma vez ali. E vamos ao quinto e último exercício de hoje, que é: pega um trava-língua e lê. Pega um trava-língua, escolhe na internet, aí tem vários, tem uma infinidade de trava-línguas aí, trava-línguas, trava-línguas. Tem alguns aqui na descrição do vídeo. O Marco vai, né? Deixa aqui. E começa a falar. Primeiro fala, assim, numa velocidade um pouco mais lenta, porque o importante é você pronunciar e não falar rápido. Exatamente. Porque não é uma corrida, não é um campeonato, né? Você está treinando para falar bem, para articular bem, para a língua se posicionar bem. Então, você vai ler o trava-língua numa velocidade mais devagar, até que você vá tomando confiança e fale um pouco mais, né? Acelerado, porque, como eu digo e repito, como eu falei, não é um campeonato onde o objetivo é falar rápido. Não, o objetivo é você pronunciar de forma muito correta, porque o trava-língua é uma pegadinha, né, Marcos? É uma pegadinha. Porque ele repete tantas letras, né, as letras iguais, o peito do pé do Pedro é preto, e, enfim, você precisa pronunciar corretamente sem embolar, porque o trava-língua ele serve para isso mesmo, para já te pegar, né, como uma pegadinha. Então, vai lendo de forma correta, perfeita, uma velocidade mais devagar, até que você se sente confiante e vai aumentando a velocidade e fala. E aí faz aquele trava-língua ali 2, 3 vezes por semana. Na outra semana você muda o trava-língua, pega um outro, e aí fala 2, 3 vezes por semana, e por aí vai. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter uma melhor articulação da língua, uma melhor articulação das palavras, tá? Então, é outro exercício excelente. Anota aí a dica, né? E é lúdico, né? É divertido, assim. É bacana e é muito poderoso. Como eu falei. Aí pode falar assim, poxa, é mesmo, né? Esse ponto criativo da voz é o mais importante. Não, não tem. Você precisa trabalhar os 3 pontos, tá? Eu não posso escolher um dos pontos criativos para dizer que é mais importante. Esse aí era o que eu mais tinha dificuldade. Então, para mim, poderia ser o mais importante. Não existe, porque o ponto criativo da voz, do corpo, do estado da arte tem o mesmo peso para perder timidez. Sim, por quê? Porque é uma engrenagem, né? Você precisa dos 3 para que a máquina funcione. Você não precisa de um isolado. O método ele é criado com os 3 pontos criativos que eles são uma engrenagem. Um impulsiona o outro, que impulsiona o outro, que impulsiona o outro. Mas por qual eu começo? Começa pelo que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu nunca tive dificuldade no ponto criativo da voz. Por quê? Porque eu sempre tive uma voz mais audível, né? Um tom de voz, uma voz mais clara, mas eu sempre tive muita dificuldade, eu já falei diversas vezes, no ponto criativo do corpo. Veja, eu o contrário, eu já tive mais facilidade no corpo. Isso. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito alta, nisso de você crescer e não ter muita noção espacial do teu tamanho, da tua altura, você fica corcunda, você fica desengonçada. Eu tenho pé pequeno, que já é outro fator aí que atrapalha o equilíbrio. Então, eu sempre tive dificuldade no ponto criativo do corpo, né? Então, esse foi o meu ponto de maior desafio.
o que me dava mais facilidade era o da voz, então eu começava pelo da voz, criava confiança no da voz, chegava no da arte e chegava no do corpo. E se precisasse, voltava no ponto criativo do corpo, da voz, do ponto do estado da arte. Por quê? Porque eles se complementam, é uma engrenagem. Então, eu não posso trabalhar uma coisa só isolada, eu tenho que trabalhar os 3 pontos criativos, porque eles se complementam e eles vão fazer que a minha máquina, a máquina Michele, ela caminhe melhor, ela progrida melhor, ela funcione melhor, entendeu? Exatamente. É isso aí. Então é isso, né? Semana que vem a gente vai falar sobre um outro ponto criativo, também não menos importante, mas de igual peso. E queria agradecer a presença aí de quem está assistindo a live. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe um joinha e acione o sininho para você receber notificações, ok? Gente, até domingo que vem. Até domingo que vem. Até Tchau, tchau. mais. Tchau. Beijo.